Agora, você vai saber de tudo sobre a morte do empresário executado aqui, ó, dentro dessa Porsche vermelha, Guarulhos, Grande São Paulo. Tem novas imagens. Os bandidos já tinham agido anteriormente, praticado um outro assalto. Depois partiram para as proximidades da Porsche vermelha e atacaram o Rodrigo dentro do carro. A arma dele, que era caque, colecionador, atirador e caçador, foi levada. As novidades do caso em uma reportagem completa e exclusiva agora aqui na Record, no Balanço Geral. A polícia tenta localizar os criminosos que executaram friamente o empresário Rodrigo Ponce, de 35 anos, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Desde os 13 anos trabalhava com meu irmão, ou com meu pai, então ele foi conquistando as coisas dele, né? O mérito dele, com o trabalho, né? Minutos antes, os mesmos criminosos assaltaram uma loja de venda de carros. As câmeras mostram quando o primeiro suspeito chega em uma moto vermelha, usa capacete amarelo e aborda um funcionário do lado de fora. É o Fernando. Ele mostra algo na moto e entra na loja. É o sinal para a chegada do segundo envolvido, que usa capacete e casaco preto. Ele entra e anuncia o assalto. Quando chegou ele na frente, ele foi, botou a mão no meu braço e falou, perdeu. Aí o outro entrou de moto, com a arma na mão. E aqui dentro, o que é que eles queriam? Ele pegou o meu relógio, pegou o meu cordão, minha pulseira, o meu celular, a minha carteira. Por esse outro ângulo, o momento em que os criminosos sacam as armas e ameaçam os funcionários. O homem que ficou no poste parado, acompanhando a movimentação e que fez a abordagem do primeiro funcionário da loja exatamente nesse local onde nós estamos, possivelmente estava aguardando o outro motociclista se aproximar da região. Porque os dois passaram aqui minutos antes juntos, mas só um, o de capacete amarelo, retorna. O outro estaria dando voltas aqui na quadra. E em nenhum momento durante a ação criminosa, eles tiram os capacetes. E um outro detalhe, polícia não descarta a participação de outro envolvido. Vocês acreditam que são os mesmos suspeitos? É o mesmo, com certeza. Mesma roupa? Mesma roupa, mesma moto, mesmo capacete. São eles mesmos. E a diferença de tempo foi muito curta. Foi o tempo de sair daqui e fazer aquilo com o rapaz lá. 8 minutos. Uma faixa de 8 a 9 minutos. Câmeras também flagraram quando Rodrigo Ponce começa a ser seguido por dois motociclistas com as mesmas características do assalto anterior. O empresário teve uma corrente e a arma roubadas antes de ser executado. Acredito em ameaça, algo velado nesse sentido? Não. Não tinha inimizade com ninguém. Ele é bastante conhecido, tem amizade com todo mundo. Bastante querido. A polícia desconfia que um terceiro suspeito de moto esteja envolvido na morte do empresário. Ele aparece com uma mochila de entrega nessa esquina. Chega antes de Rodrigo, acompanha a movimentação do carro e parece repassar por celular informações aos outros dois que cometem o crime. O mundo está com um sentimento de injustiça. A gente quer justiça pelo meu irmão, entendeu? A gente quer que encontre quem fez isso e que eles cumpram, né, sua pena, que a justiça seja feita. Vamos lá, novidades do caso. Quero acionar Letícia Miyamoto, o Diógenes Luca acompanhando todos os detalhes. Letícia, fato é que o cerco está se fechando. Essas imagens que mostram a ação dos criminosos, a identificação já de duas motocicletas e a polícia hoje deve realizar novas diligências em busca desses criminosos, Letícia. Tiago, já são novas pistas importantes sobre quem são as pessoas que aparecem nessas imagens do circuito de monitoramento. Pelo menos duas imagens de dois momentos diferentes, né, Tiago? Quando o motorista do carro de luxo da Porsche é morto a tiros por esses criminosos, né? Quando ele é abordado por pelo menos dois motociclistas. E o crime que acontece momentos antes em uma loja de carros. As vítimas que estavam ali tiveram todos os pertences levados e foram essas vítimas,
Tiago, que ajudaram com que a investigação desse caso avançasse, justamente para que a Polícia Civil aqui do 1º Distrito Policial de Guarulhos, onde nós estamos nesse momento, pudesse confirmar as características dessas motocicletas. O que se sabe também a respeito dessas motos, Tiago, é que uma delas tinha o emplacamento de São Paulo, enquanto a outra tinha algumas identificações ali do município de Hortolândia, no interior de São Paulo. Depois chegou uma terceira confirmação para a equipe de investigação da terceira motocicleta que estaria envolvida nessa ação. A motocicleta que acaba se aproximando ali daquele motorista da vítima, do Rodrigo Ponce. Agora, no primeiro crime, que foi registrado ali na loja de carros, de peças de automóveis, a polícia identificou apenas 2 motocicletas, mas ainda assim com as mesmas características que foram registradas nos outros circuitos de monitoramento. A polícia também já tem no radar, Tiago, um outro crime que aconteceu em uma farmácia, em um local bastante movimentado, inclusive na Faria Lima, onde acontecem muitos casos semelhantes a esse de roubos e furtos de pessoas, motociclistas e pedestres que passam por ali. A polícia investiga se esse crime também teria relação com os criminosos que foram vistos nas imagens do circuito de monitoramento. Lembrando, Tiago, que alguns pertences foram levados da cena do crime, como por exemplo a arma do empresário, que ele era CAC, e também uma correntinha que ele sempre utilizava. Esses objetos ainda não foram encontrados e a polícia permanece em diligências nessa terça-feira. Grande expectativa aqui de saída da delegacia dos policiais e a gente segue acompanhando, Tiago. O crime aconteceu no final de semana, eu mostrei em primeira mão aqui no Balanço Geral do sábado. Ontem nós comentávamos aqui, Diógenes, sobre a possibilidade de uma execução. Será que foi assalto? Será que foi execução? Agora, se esses bandidos estavam assaltando antes, tudo leva a crer que eles seguiram na modalidade de assalto e aí abordaram o Rodrigo, né? Exatamente, Tiago. Ontem, quando nós fizemos o comentário, eu não descartei a hipótese de execução, assim como a polícia também não descartou, mas nela eu não acreditava. A dinâmica dos fatos me sugeriam a hipótese do latrocínio. Vários motociclistas aí fizeram o cerco, levaram alguns objetos aí, levaram a arma, levaram a corrente valiosa que ele estava portando. Em geral, quando é uma execução, seja por motivo passional, por uma vingança privada, por uma desavença, o assassino chega, dispara, mata e vai embora. Não tem essa questão de levar. Muitas vezes pode acontecer, e por isso a polícia manteve essa hipótese, de querer disfarçar uma execução, transformando ela com um jeito de latrocínio. Mas não foi o caso. Aí, mais tarde, na investigação, as imagens chegaram. Imagens quais? Deles assaltando outros estabelecimentos. Então, isso dá muita força a essa hipótese do latrocínio no modo arrastão, Tiago. Vão fazendo arrastões aí, vão passando e vão roubando o que tem pela frente. Dá para perceber que aquele motociclista que está ali à espreita, quando passa a Porsche com o empresário, ele dá aquela girada de cabeça e fala, é esse que nós vamos atrás agora, e foi o que de fato aconteceu. Então, para mim, está muito robusta a hipótese do latrocínio e eu espero muito que a polícia, a partir desse momento, dê mais esforço para poder localizar quem são esses assassinos, esses criminosos que têm praticado esses arrastões aí, não só na oficina, como também tirar a vida do empresário. Nós estamos em cima desse caso. A Letícia Miyamoto já volta com a movimentação dos policiais na delegacia de Guarulhos.